Meus amigos, quem nunca pensou em dar uma melhorada no rosto, uma levantadinha aqui, um preenchimento ali, que atire a primeira pedra? Pois é, hoje o nosso bate-papo é sobre beleza. Não só beleza exterior, vamos falar também sobre autoestima e autocuidado. Por isso, a gente vai entrevistar uma especialista no assunto. Meus amigos, a notável de hoje é especialista em harmonização facial, Bel Guerra. Oi, Evânia! Olá, Bel! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Bel Guerra, seja muito bem-vinda ao Cidade Mais, é uma alegria recebê-la em nosso programa. Muito obrigada, Evânia, o prazer é todo meu em estar aqui com vocês hoje. E vamos começar te apresentando para quem está em casa. Quem é a Bel? Em que área atua? E qual a sua formação? Meu nome é Bel Guerra, eu tenho 25 anos, sou biomédica especializada em estética e trabalho com harmonização facial há 2 anos aqui em Dourados, na Clínica Valéria Guerra, que é a minha mãe, a doutora Valéria, ela é médica e nós trabalhamos aqui. Um beijo para a doutora Valéria, muito conhecida, muito respeitada aqui na nossa cidade e região. E Bel, para quem ainda tem algumas dúvidas, né, a harmonização facial surgiu há pouco tempo no mercado, né? O que é a harmonização facial? Então, na verdade, a harmonização facial ela tem sido cada vez mais falada, mas os procedimentos em si não são procedimentos novos, né? Inclusive, a minha mãe comenta que 20, 30 anos atrás, quando ela chegou em Dourados, ela já aplicava Botox. Olha só. Mas ele tem sido cada vez mais popularizado, porque os procedimentos eles estão sendo muito buscados e são acessíveis. Então, cada vez mais mulheres têm vontade de se cuidar, de se sentirem melhores, têm cada vez mais medo de envelhecer, né? Então, a harmonização facial veio para tornar mais acessível às mulheres que elas se sintam bem. E estes procedimentos, eles são aplicados assim de uma forma padronizada em todos os pacientes ou cada pessoa existe uma técnica de acordo com a necessidade de cada um? Cada pessoa tem uma necessidade e uma indicação e cada pessoa tem vontade de mexer em determinada região do rosto ou não. Então, respondendo a sua pergunta, não é nada padronizado. Eu gosto muito de explicar isso para as pacientes porque às vezes elas veem alguns resultados que não as agradam e elas deixam de fazer a harmonização por medo de ficar semelhante àquela pessoa que elas não gostaram do resultado. Então, a harmonização ela é um protocolo individualizado de vários procedimentos e cada paciente pode fazer o procedimento que desejar. E quando a paciente não tem esse conhecimento, então a gente faz a consulta e aí eu, como profissional, vou fazer a indicação correta de acordo com a avaliação da face de cada paciente. E justamente por causa dessa popularização, a gente vê por aí certos exageros. Sim. Algumas pacientes, elas procuram você com esse medo do exagero, existe isso? E o que fazer para não ter esse exagero? Sim, o exagero também é um erro, porque muitas pessoas, elas querem modificar o rosto, né? Então, os profissionais, quando não têm essa noção do limite entre o belo e o exagero, acabam cedendo ao pedido das pacientes e colocam um produto demais. E a gente não precisa disso para rejuvenescer. Então, a gente, como profissional, tem que saber orientar o paciente no que a gente pode ou não pode fazer em cada rosto. E sim, as pacientes me procuram bastante com esse tipo de medo e eu entendo porque o rosto é algo que não tem como a gente esconder, né? Às vezes, se você faz uma cirurgia plástica no seio ou no abdômen e você não gosta do resultado, você coloca uma roupa e pronto, ninguém vai ver. Agora, o rosto não tem como brincar, né? Então, eu costumo falar para as pacientes que eu entendo, eu me coloco no lugar de cada uma delas, porque eu fico imaginando se fosse o meu rosto, eu confiaria a essa profissional? E eu entendo assim muito, eu tento me colocar no lugar da pessoa
e tento também mostrar para ela que eu entendi exatamente o que ela quer e o que ela não quer. E aí, a partir dessa confiança entre o profissional e o paciente, a gente começa os tratamentos de pouquinho em pouquinho. Então, assim que a paciente perde o medo e confia, a gente faz o primeiro procedimento e aí no dia do retorno, com 15 dias, 30 dias, a gente dá o próximo passo. E aí a gente consegue ter um resultado natural e ao mesmo tempo significativo. Eu imagino que a maioria dos seus clientes são mulheres. Sim. Mas existe homens também que procuram querendo fazer? Sim, existem vários homens assim que eles me procuram, mas também existem as pacientes que trazem os maridos, né? E os namorados também. Inclusive, a maior parte do meu público masculino são realmente os maridos e os namorados das minhas pacientes. O paciente vem, faz o procedimento, Sim. Gosta e fala, vou dar um Fica trato linda, né? no boy também. Fica linda e aí quer estar bem acompanhada. Então, elas acabam trazendo os maridos e eles geralmente têm mais receio ainda, acham que isso não é coisa para homem, mas eles estão cada vez mais conscientes de que a harmonização ela não é só para embelezar. Então, hoje em dia que a expectativa de vida aumentou, a gente pode estar inserido no mercado de trabalho por mais tempo. Então, uma pessoa de 60 anos é uma pessoa muito ativa hoje, Sim. Não precisa estar com o rosto cheio de rugas, né, se sentindo mal por estar diante de outras pessoas jovens, às vezes, no mesmo trabalho. Então, cada vez mais mulheres e homens têm me procurado de todas as idades, não só as mais novas, que às vezes querem só fazer um embelezamento no rosto, mas também as mulheres mais velhas, que estão começando a sentir o envelhecimento, e os homens também, que estão, de repente, com uma ruguinha na testa, um bigode chinês mais acentuado, querendo se sentir um pouquinho melhor e mais jovem. E Bel, já que você falou de trabalho, a autoestima ou baixa estima pode prejudicar ou alavancar a pessoa no ambiente de trabalho? Com certeza. A pessoa, quando tem autoestima em dia, né, quando tá com tudo alinhado, tá com a expectativa lá em cima, ela se sente mais forte, mais capaz, ela sente que consegue dominar as tarefas que são pedidas ou que consegue ter resultados melhores. Então, sim, eu acredito que quando a gente tem uma boa visão da gente mesma, com certeza consegue entregar mais no trabalho também. E Bel, qual o momento ideal para procurar um profissional para fazer esse procedimento? A gente deve procurar ainda quando é jovem, quando não tem nenhum sinal, ou deve esperar a pele amadurecer para só então fazer esses procedimentos? Eu falo para as minhas pacientes que o preço do cuidado é menor do que o preço do reparo. Então, eu acho que a estética ela não pode ser tratada como futilidade, muito pelo contrário. A gente se sentir bem faz bem para a nossa saúde também, até por essa questão psicológica da autoestima, como estávamos conversando. Então, eu sempre tento conscientizar a respeito dos tratamentos preventivos para que você não espere estar envelhecida para começar a se cuidar. E é realmente um cuidado, não uma vaidade, né? Então, eu acho e eu indico, e inclusive sou um exemplo vivo de que me cuido, já faço procedimentos, por mais nova que eu seja, eu sei que eu vou chegar lá na frente bem, me sentindo bem. Então, não preciso esperar envelhecer. E Bel, você já foi Miss Dourados, a gente estava conversando aqui nos bastidores, Sim. A mãe já trabalhava na área. Como foi que esse universo da harmonização facial entrou na sua vida? Sim, eu fui Miss Dourados em 2017, sempre fui muito vaidosa, desde pequenininha, gostava de maquiagem, gostava de escolher minha própria roupa. E aí, em 2017, eu recebi o convite para representar Dourados no Miss Mato Grosso do Sul. E eu fiquei muito feliz com o convite, acabei levando o título só da cidade, não do estado, mas foi um processo muito legal na minha vida, me fez amadurecer bastante. Você acha que despertou esse lado, essa vontade de trabalhar com beleza? Um pouco sim, porque me fez cuidar melhor do meu corpo, da minha alimentação, atividade física, mas a parte da beleza ela já está inserida no meu dia a dia há muito tempo, porque a minha mãe, como nós falamos no início do programa, a doutora Valéria, ela tem a clínica de estética, que é essa que estamos hoje, e quando a minha mãe começou nessa área, eu tinha 13 anos, então no início da minha adolescência ali, foi quando ela mudou, que ela era ginecologista, e aí ela fez essa especialização em medicina estética e nós abrimos a clínica. Então eu tô aqui dentro há muito tempo, né? E aí isso sempre esteve presente na minha vida. Assim que eu me formei,
Eu entrei em psicologia primeiro, na verdade, e aí depois eu tranquei a faculdade e acabei mudando. Mas assim que eu entrei em biomedicina, eu já sabia que seria para estética, que eu queria trabalhar com procedimentos injetáveis, queria seguir os caminhos da minha mãe. Então eu acho que é algo que fez parte, não poderia ser diferente, né? E os 3 anos que eu fiz de psicologia também, apesar de não ter terminado a faculdade, me fez conseguir conectar essas duas profissões, né? Que é levar a estética não só para o lado da futilidade, que hoje em dia muitas pessoas ligam a harmonização com algo fútil, né? Só para mexer no rosto. E não, é para você se sentir bem realmente, para você cuidar de como você se enxerga, né? Melhorar o teu valor perante o teu julgamento de você mesmo. Então, eu acho que eu consigo juntar essas duas coisas no meu trabalho e me faz muito bem conseguir passar isso para os pacientes também. E justamente por isso, nessa semana que passou, você fez uma campanha, uma semana, né, que foi a Semana da Autoestima e Autocuidado, com vários profissionais de outras áreas falando sobre este tema. Como foi isso? Conta um pouquinho para nós. Ano passado, eu tive uma paciente que durante a consulta ela me deu um relato muito bonito, assim, a respeito de como ela se sentia em relação a ela mesma. E na época eu fiz um vídeo e postei no meu IGTV, eu sempre fui muito comunicativa, assim, no meu Instagram. E esse vídeo teve muita repercussão, assim, teve umas 20 mil visualizações em pouco tempo. E aí eu percebi que era um tema que precisava ser mais explorado, mais abordado. E as pessoas gostaram, comentavam bastante, contavam os seus casos. E aí, desde esse momento, eu comecei a falar um pouquinho mais sobre autoestima, tento estudar bastante a respeito desse tema para conseguir conciliar ele com o meu trabalho. E aí, toda segunda-feira, eu respondo várias perguntas no meu Insta. E aí, no finalzinho de 2020, uma pessoa me falou algo sobre autoestima. E eu respondi para ela, falei, olha, a gente precisa falar muito mais sobre isso. Essa vai ser a minha missão para 2021. E no que eu escrevi isso, eu falei, pronto, vou fazer a jornada da autoestima para começar 2021 com o pé direito. E aí, na hora, me veio em mente, assim, algumas pessoas, mulheres aqui de Dourados, mulheres que eu falo que são representativas, porque são mulheres empoderadas, empreendedoras, que sabem realmente se mostrar da forma, com toda a força que elas apresentam, né? Com toda a feminilidade também. E aí eu escolhi dentre elas algumas pacientes minhas e outras meninas também que são importantes aqui para nossa cidade e foi incrível a jornada da autoestima. Tiveram bastante participação. Essa jornada da autoestima vai ficar salva no seu Instagram? Sim, está salva no meu Instagram, 5 lives. Vamos deixar o Instagram dela aqui então, para quem ficou curioso e quiser assistir. @belguerra, harmonização facial. No meu IGTV tem muito conteúdo. Eu também tenho um canal no YouTube que é Belguerra Harmonização Facial. E eu falo com 2 públicos principais, que são as minhas pacientes e também as profissionais que trabalham nessa área da harmonização facial, que elas muitas vezes não tinham referências de como levar esse tema para o nosso trabalho. Então hoje eu também já virei referência no Brasil, dou curso em São Paulo e tem muito público profissional que me segue e também muitas pacientes que me seguem, então eu tento conversar um pouquinho com esses 2 tipos de público. Bel, na era dos filtros, que todo mundo sabe que a gente está na era dos filtros, Sim. Tem dias que só o filtro para salvar. Você acha que deixou a mulher mais exigente consigo mesma? Olha, eu acho. Inclusive, eu dei a minha opinião a respeito desse tema semana passada. Inclusive, tem algumas pacientes que me trazem uma foto tirada com o filtro e falam, Bel, tem como eu ficar assim? Realmente, eu acho que os nossos parâmetros mudaram muito. Hoje em dia, é tudo digital. E eu tento fazer com que as pessoas entendam que não existe pele de filtro, não existe boca de filtro. Inclusive, eu tenho um filtro no Instagram, meu filtro lá pelas mãos de Belguerra, mas a gente tem que entender que somos seres humanos, não somos perfeitos, temos poros, temos pelos, temos espinhas, e nunca a gente vai atingir uma perfeição, né? Mas a gente pode sim tentar se sentir melhor. Então, se tem algo que te incomode, não fique se comparando com aquele filtro perfeito. Não, ao invés disso, vá buscar um tratamento para você se sentir melhor. Mas não ficar nesse julgamento, essa comparação, porque essa expectativa é irreal. Bel, uma vez assisti uma entrevista do marido da Ana Hickman, a repórter perguntou para ele assim, como que é ser casado com uma mulher tão linda? Eu acho ela maravilhosa, uma das mulheres mais lindas aí do Brasil, quiçá do mundo. E ele respondeu assim para ela que ela era muito mais disciplinada do que bonita.
E depois ele veio a explicar que ele é empresário dela, inclusive quando a conheceu ela não era tão bela, se é que é possível, quanto é hoje. Ela disse que era uma mulher alta, o que chamava mais atenção nela era a altura. Mas por ser disciplinada, diz que é uma mulher que acorda todo dia cedo e faz academia e se alimenta bem, ela é disciplinada para ter a beleza que tem. Você acredita que a disciplina ajuda na beleza da mulher? Acredito, não só a disciplina, mas eu acho que a mulher que tem essa postura, que chega no lugar e faz e acontece e domina, é muito bela, né? A beleza, ela não quer dizer só o rosto, ela quer dizer toda a postura da mulher, ser uma pessoa elegante em todas as esferas que isso inclui, né? Ser uma boa profissional, ser uma boa mãe, ser uma boa dona de casa. Todas essas referências tornam uma mulher bela, não só a disciplina, mas tem aquela mulher que às vezes nem é a pessoa mais linda do mundo, mas a presença dela tem uma energia, em qualquer lugar que ela chega, ela rouba todos os olhares. Então essa é a verdadeira beleza, né? A essência de cada um, essa mulher que tem a personalidade marcante, não a personalidade exatamente forte, aquela pessoa difícil de lidar, não. É aquela pessoa que dá conta de si mesma, que se segura. Então acho que essa pessoa autoconfiante é a pessoa mais bonita que tem. A propósito, eu ia justamente te perguntar sobre isso. Às vezes as pessoas estão nos assistindo em casa e falam: mas Ana Hickman hoje é rica, é fácil, né, fazer os tratamentos de beleza. Para quem às vezes não tem tanto recurso, né, e quer fazer uma harmonização facial ou quer ficar mais bem consigo mesma, qual o seu conselho? É caro fazer harmonização facial? Eu acho que caro é relativo, né? Primeiro porque R$1.000 pode ser muito para alguns e pouco para muitos. Mas de qualquer forma tem um valor agregado, né? Então o que isso pode fazer por você? Isso vai te corrigir o teu problema, vai te fazer se sentir melhor, vai te tirar às vezes de uma sensação de que você não é capaz o suficiente. Então a gente consegue, com o valor de um procedimento, melhorar tanto a vida da pessoa a ponto dela levantar da cama, às vezes aquela mulher que está desanimada com tudo, se sentiu mais bonita, dá vontade de fazer algo. Produzir mais no trabalho. Exatamente, né? Produzir mais no trabalho, perde a vergonha de aparecer em um vídeo. Então assim, eu falo para os pacientes, se organizem para fazer. Às vezes, se você não tem noção de quanto custa, marca uma consulta, né? O valor da consulta é um valor pequeno, você se organiza para fazer, você traça metas e você vai fazendo aos poucos. Não precisa vir e mexer na testa, no bigode chinês, na olheira, no lábio, tudo de uma vez. Começa por aquilo que te incomoda mais. Eu sempre fazer um cronograma. Exato, então, eu tenho uma paciente que ela está no projeto noiva e todo mês ela vem e faz um procedimentozinho. Então, tem como parcelar, tem como fazer a vista com desconto, é possível, basta você se organizar para isso. E Bel, e quanta manutenção é necessário fazer? De quanto em quanto tempo tem que se fazer? Como que funciona? A manutenção, eu falo para os pacientes que assim como a área da saúde, a gente vai no dentista 2 vezes ao ano, vai na ginecologista 2 vezes ao ano, para você estar fazendo a manutenção dos seus procedimentos pelo menos 2 vezes ao ano. Então o Botox ele tem um tempo de duração de 3 a 6 meses, o ideal é repetir a cada 6 meses, e o preenchimento tem um tempo de duração de 1 ano. Então você não precisa esperar sair tudo para vir fazer novamente. Fazendo a manutenção com um período de 8 meses está mais do que ideal. Dentro dos bioestimuladores de colágeno, a gente tem as opções que duram de 1 ano até 2 anos ou 3. Então, dependendo de qual procedimento for utilizado, esse é o período ideal de manutenção. Vamos ao nosso ping-pong notável? Vamos. Eu te falo uma palavra e você me responde o que vier à cabeça. Combinado? Tá bom, combinado. Vamos lá. Beleza é? Confiança. Uma parte do seu corpo que você já mexeu e outra que você não gostaria de mudar. Eu já mexi no meu nariz e eu não gostaria de mudar a minha boca. Autoestima. O valor que você pensa sobre você mesma. 3 mitos sobre a harmonização facial. Que dá efeito rebote, que dói muito, que é inacessível. Procedimento mais procurado no seu consultório. Botox, com certeza. Eu já achei que era o preenchimento labial. Não, preenchimento labial também, mas a maioria das pessoas quer tirar as ruguinhas da testa, os pezinhos de galinha, não tem jeito. E Bel, uma meta para 2021. Desmistificar a harmonização facial. Uma pessoa que você admira. Minha mãe. Ah, eu também admiro ela. Beijo pra ela. Um sonho. Ser cada vez mais reconhecida pelo meu trabalho. Dourados é? Maravilhosa, minha cidade natal. Um lema de vida da Bel Guerra. Simplicidade.
Gente, com essa menina linda e com esse conteúdo gostoso, a gente encerra o Cidade Mais de hoje. Bel, foi uma alegria receber você em nosso programa. O prazer foi todo meu, fiquei muito feliz de mostrar um pouquinho quem eu sou, sobre o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição de todo mundo. Quem tiver dúvidas pode me mandar, que eu sempre respondo, e fico esperando vocês aqui no meu consultório. E para quem quer conhecer um pouco mais da Bel Guerra, saber sobre o trabalho dela, a gente vai deixar aqui as redes sociais dela. Segue ela, o nosso programa é transmitido para o estado inteiro, quem sabe já não vem paciente de outras regiões. Atendo aqui, né? muita gente de todo o estado, podem vir até mim, e eu atendo em Campo Grande também, isso ajuda. E não se esqueça de nos acompanhar também em nossas redes sociais, eu espero vocês por lá. E sábado que vem, domingo que vem, olha, a produção me passou aqui que a gente tem uma outra entrevistada que é uma chefe. Esse final de semana falamos de beleza, final de semana que vem o pessoal já quer me engordar, né? Vamos falar com a chefe Camila Bruno e a gente se vê então no próximo final de semana com uma edição especial de Cidade Mais. Até lá!